Pessoal, continuando aí na nossa aula, então a gente terminou falando aí sobre o nosso aparelho engessado, né, do tipo tubular, que é também conhecido aí como ígno maleolar, né? Então esse aparelho é aquele aparelho tubular, pessoal, da região que a gente viu no desenho acima. Vou descer com o desenho para que vocês observem, né? É esse que está aqui ao lado. Então esse é o aparelho engessado completo. E aí a gente tem, às vezes o médico faz a opção por fazer a tala, né, também chamada de goteira. Então nós temos a tala. Então como vai ser essa confecção, pessoal? A mesma coisa. Lembrar sempre de separar o material, né, que a gente vai utilizar. E aí a gente vai, depois que organizar o material, a gente vai colocar o paciente posicionado, né? Então qual a posição do paciente para a gente poder fazer esse tipo de tala? O paciente vai estar sentado na beira da maca, né, com o joelho do membro lesionado fletido ou semi-fletido a 10 a 15 graus, ou seja, o paciente não vai ficar com a perna extremamente reta, pessoal. A gente deixa o joelho dar uma pequena relaxada e aí a gente apoia numa escada ou com um ajudante segurando. Então tem hospitais que às vezes optam, né, fazem a opção por ter dois técnicos de mobilização, mas quando isso não é possível, algumas mobilizações a gente pode até em criança, por exemplo, solicitar a ajuda do pai. Às vezes com a ajuda dos pais a criança se sente mais segura também. Então, por muitas vezes a gente pode realizar esse tipo de pedido de ajuda. Quando não é possível, a gente sempre faz com auxílio. Geralmente os hospitais têm os apoiadores, né? E aí a gente tem aí um técnico de enfermagem muitas vezes, ou algum outro profissional dando esse apoio, ou então a gente tem os apoiadores mecânicos que vão ajudar a gente a posicionar o membro do paciente nessa posição relaxada de 10 a 15 graus, tá certo, pessoal? E aí a gente tem ainda, continuando, o modo de confeccionar. Primeiro, colocar a malha tubular na articulação do tornozelo até a raiz da coxa, então na região posterior, pessoal. Então eu vou colocar toda a malha tubular. Aliás, a malha tubular ela vai pegar o membro inteiro, né? Sempre lembrando a gente deixar uma sobra, né? Vou colocar o algodão em toda a extensão, em especial nas regiões de saliência óssea. Depois eu vou aplicar a tala gessada nessa região posterior. E por último eu vou prender com crepom ou atadura de crepom, sempre começando de distal para proximal. Pessoal, toda imobilização de distal para proximal, tá certo? Qual tipo de orientação tem que dar para o paciente? Pedir para não fazer força para dobrar o joelho, né? Não molhar o gesso e mexer bastante os dedos dos pés para ajudar na circulação. E aquela mesma orientação para evitar aí a estase venosa, para que não aconteça aí o risco de uma trombose. A fratura por si só, pessoal, já é um fator predisponente, porque a gente tem aí muitas vezes a saída da medula flava ou medula gordurosa. Então muitas vezes pode acontecer de fazer um embolismo ali, de desenvolver um trombo. E aí às vezes esse trombo ele pode se soltar e provocar aí uma trombose, né? Então a gente tem que alertar o paciente também. A tala, pessoal, o risco é maior, então as orientações que a gente precisa dar para os pacientes são orientações mais especiais, né? Porque se o paciente ficar mexendo muito, a tala ela permite uma certa quantidade de movimento, é pouco movimento, mas se o paciente ficar com aquela vontade de o tempo todo mexer o joelho, ele vai ter aí um afrouxamento. Esse afrouxamento não vai fazer a função que a gente colocou aí, né? Que a função do gesso é fazer a imobilização para favorecer o processo de cicatrização óssea, né? Se a gente não tem imobilização, não tem sentido aquele aparelho estar ali, tá certo? E a tala é a mesma coisa, porém a gente tem que sempre alertar o paciente para um cuidado maior com a tala, tá certo? Tamanho da atadura, membro inferior, quase sempre de 15 ou 20 centímetros, né?
Então essa é a orientação, pessoal, para esse tipo que vocês vão estar utilizando aí de aparelho, tá certo? Agora a gente vai falar sobre a imobilização compressa e compressiva, né? A gente muitas vezes tem um nome técnico, pessoal, mas é a imobilização de Jones, né? Então nós temos a imobilização compressiva de Jones, né? Então o modo de confeccionar, primeiro eu vou colocar a malha tubular. Então pessoal, então nós temos aqui a compressão de Jones. Esse tipo de compressão de Jones, ela é muitas vezes utilizada nos pós-cirúrgicos para evitar edema, né? Então é um tipo de mobilização que a gente vai ter aí algumas orientações diferentes do aparelho gessado, tá? Então primeiro eu vou colocar a malha tubular como sempre, né? Em toda a extensão a ser imobilizado. Nós temos dois tipos aqui embaixo, ó. Nós temos a de tornozelo e nós temos a de joelho, né? Então, a imobilização compressiva é para fazer o efeito de compressão que muitas vezes alguma cirurgia requer para evitar edema, né? Então, geralmente o ortopedista ou o médico cirurgião ele solicita esse tipo de imobilização, né? Então, eu vou colocar a malha tubular em toda a extensão a ser imobilizado, vou colocar bastante algodão e depois eu vou enrolar com a atadura de crepom de modo que a mobilização ela fique compressiva. Então, o próprio nome já diz, pessoal, a imobilização compressiva é para ela garantir uma compressão, vai favorecer o retorno venoso, né? Favorecendo o retorno venoso, a gente tem um efeito aí que o médico muitas vezes espera, né? Que geralmente o que ele espera é a promoção da angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos, e essa compressão ela ajuda, ela favorece com que aconteça essa angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos para recuperar uma cirurgia aí. As cirurgias, pessoal, cirurgia de menistectomia, que é retirada do menisco, cirurgias de ligamento cruzado, cruzado anterior, cruzado posterior, diversas cirurgias do joelho, artroscopia, né? Artroplastia até que não, mas a artroscopia a gente tem aí geralmente a indicação desse tipo de imobilização compressiva de Jones, tá certo? Então não envolveu aí, pessoal, a atadura engessada, né? Se vocês observarem, não houve aí a atadura engessada envolvida nesse processo de confecção. Por quê? Porque o objetivo maior não é a imobilização, né? Até que a imobilização é somente para que garanta ali uma recuperação do tecido, né? Mas não tem a necessidade de mobilização por fratura, foi um procedimento cirúrgico. Então, a atadura engessada ela não entrou na confecção e ela nunca entra na imobilização compressiva de Jones, né? Ou imobilização de Jones, tá, pessoal? É a forma que eu mais conheço é a imobilização de Jones. Então, a imobilização de Jones, ela pode ser do tornozelo, né? Por alguma fratura, nem fratura, né? Fratura não vai ter esse tipo de procedimento, mas entorse, né? Lesão de ligamento, tudo isso a gente tem aí a utilização desse tipo de procedimento. Muitas vezes as pessoas acham que é o técnico de enfermagem que vai realizar esse procedimento. Não é, pessoal, essa é a função do técnico de mobilização. Até porque vai envolver material que o técnico de mobilização tem mais manejo, né, para realizar. Então, por esse motivo que geralmente quem faz esse tipo de procedimento é o técnico de mobilização, tá certo? Pessoal, a gente vai entrar aí numa última parte falando sobre o gesso sintético, que vai ser na nossa última parte da nossa aula, e depois, para a próxima aula, no sábado que vem, a gente vai falar sobre imobilização agora externa e interna, não de aparelho gessado, mas
dos Ilizarov, fixador externo, os tipos de fixação interna. Nós vamos falar sobre todos esses aparelhos e depois a gente vai marcar a nossa aula prática, tá certo? Então até daqui a pouquinho que a gente vai entrar nessa parte final da aula e para a próxima aula a gente já começa a falar sobre imobilização interna e externa com aparelhos metálicos, tá certo? Então até daqui a pouco, pessoal.